Uma das grandes questões que os pais enfrentam em alguns momentos é entender e explicar para a criança por que ela precisa obedecer. E às vezes essa obediência vem com uma base de uma troca, uma barganha, um pedido ou até mesmo ameaças. Mas será que a criança entende de fato o porquê que ela precisa obedecer? O que ela ganha em ser uma criança obediente? Será também que os filhos precisam ser obedientes e também não refletir em cima daquele pedido? Será que os filhos devem apenas obedecer sem haver nenhum tipo de questionamento? Bom, vamos falar sobre esse assunto. Eu sou Sinara Cordeiro, sou psicanalista, atuante também dentro de alguns grupos de apoio à adoção. E eu quero trazer aqui uma reflexão para você. Quando nós falamos sobre obediência, é importante entender se a nossa comunicação está sendo clara, simples e objetiva. Às vezes, nós queremos passar muitas informações aos nossos filhos e a criança não vai compreender aquele texto prolongado. Se você observar, os desenhos infantis, eles têm uma duração assim de no máximo 5 minutos, não mais que isso. Ah, mas por quê? Porque eles são curtos para realmente prender ali a atenção da criança. E aos poucos, se você observar o comércio, tem aquele biscoito com aquele desenho que é favorito, começa a aparecer as mochilas, calçados, roupas com personagens, onde a criança vai acontecendo ali uma identificação. Lá na frente é lançado um filme, mas a criança já está assim, comprometida com aquele desenho, já está identificando aquele desenho. Então, claro que ela vai assistir um filme de 1 hora e 10 por aí. Porque ela já está assim, adaptada àquele tipo de situação, aquele tipo de desenho. Com os personagens também. E é interessante quando nós falamos de educar, disciplinar, você não está criando um robô, aonde você fala e a criança escuta e obedece imediatamente. Acontece de haver algumas crianças que elas compreendem de uma forma bem rápida e responde aquela regra, né, aquele pedido, sem muitos porquês. Mas existem outras que são questionadoras e às vezes são rotuladas como crianças que têm sempre uma oposição. Mas também é necessário aprender a lidar com essas crianças. Por que elas argumentam? E por que os argumentos dos seus filhos te causam tanta irritabilidade? Será que você percebe que eles estão certos e é difícil lidar ou ter resposta para essa criança, para esse adolescente? E claro, cada filho vai reagir de uma forma. Então é necessário você entender o que está funcionando com um e o que não está funcionando com o outro. Isso é importante deixar bem claro. Por quê? Se você aplica, né, se você apresenta uma regra, você vai apresentar. Mas por que eu preciso obedecer uma regra? Por que eu preciso obedecer esse limite? E por que também eu preciso ter o limite? Os pais precisam ter limites. O limite do sim, o limite do não. O limite é entender que a regra ela não pode ser de acordo com o seu estado de humor. Ah, hoje eu estou feliz, então a casa pode fazer de tudo. Amanhã o chefe brigou comigo e nada pode acontecer. A criança não pode nem respirar. Então a criança enxerga esse comportamento, não há coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Então, esse apresentar as regras é você explicar de alguma forma o porquê que ela precisa obedecer, para a criança ir compreendendo. Por que ela não deve mexer no fogão? Ah, porque ela pode se queimar. Tá, mas e se ela entender que ela pode mexer e nada acontecer? Então, às vezes nós queremos explicar muito o porquê de não fazer, como se eu precisasse convencer o meu filho de que ele não pode mexer de jeito nenhum. Mas é mais simples você virar e falar assim, filho, eu não quero que você mexa no fogão. Por quê? Não, porque eu não quero. Eu não quero que você mexa, eu acho que ainda não está na idade para isso, então eu não quero que você mexa. Agora, se você instigar, tem crianças que são assim, se você instigar, olha, se você mexer aqui, você pode queimar a casa, pode pegar fogo, e eles podem, será que realmente acontece?
E de uma forma assim, não é planejado, não é arquitetado, mas vai despertar ali uma curiosidade. Um exemplo, se eu colocar uma caixa próximo a você e falar assim, olha, não mexa nessa caixa, tem coisas aqui que eu não quero que você descubra, eu vou estar aguçando a sua curiosidade e provavelmente você vai mexer nessa caixa. Você vai dar um jeitinho de olhar, ou então vai ficar tão incomodado que falar, gente, para que essa menina falou que não poderia mexer nessa caixa? Antes não tivesse dito nada. Ou seja, eu despertei em você uma curiosidade, que é natural do ser humano. Porém, se eu simplesmente deixar a caixa ali, e se você perguntar o que tem aí dentro, uns documentos, coisas muito sem sentido. Você vai entender e vai falar, não, ok, documentos, tudo bem, respondi. Então, observe se a sua comunicação está sendo clara e objetiva. Se a sua comunicação está pontuando situações onde você é o responsável por essa regra. Porque existem coisas que não tem como questionar e não tem como e talvez não tem como explicar muito. Você vai questionar uma regra de trânsito porque você não concordou com a velocidade da via, com a quilometragem permitida, com o radar em tal lugar? Você não vai questionar, você simplesmente entende que é necessário para aquele momento e vai cumprir. Ou seja, houve uma compreensão. Alguém te explicou, é necessário que se cumpra. E com as regras em casa, você precisa entender de que forma você está apresentando-as aos seus filhos. De uma forma clara e objetiva ou tentando causar um terror. Se você não cumprir, algo muito ruim vai acontecer com você. E lá na frente a criança descobre que não vai acontecer. Eu já dei um exemplo muito básico aqui, né? Talvez a criança está pulando no sofá, pulando na cama, você fala, para de pular, senão você cai. Você pode imaginar que ela possa cair, realmente pode. Mas só que a criança pode estar provando para você que ela pula todos os dias e ela é tão forte, tão genial, tão inteligente que ela não cai. Por isso que ela continua pulando. Mas, se você mudar a sua comunicação, filho, eu não quero que você pule na cama. E oferecer uma alternativa, pula no chão, na cama elástica, lugar apropriado para isso. Agora, eu não quero que você pule sobre a cama. Olha a diferença. Ela vai compreender que você está colocando um limite ali. Na cama, não. Mas e se ele pular novamente? Pergunta, você entendeu o que eu falei com você? Sobre a ideia de pular em cima da cama? Você compreendeu? Ficou alguma dúvida? Ele vai sentir que você está segura daquela regra. Segura daquilo que você falou. Porque talvez se você tenta convencer a criança, você passa, não, mas aí ela vai pensar, não, mas eu pulo e eu não caio, mãe. Eu consigo, eu sou forte, eu sou o super-herói. Lembra que as crianças vivem num mundo, assim, numa etapa onde elas imaginam que elas são, tem lá os seus super-heróis favoritos. Ela pode estar tentando te agradar de alguma forma, mostrar para você que ela consegue. Então, observe a forma que você está comunicando com seu filho. Se é um diálogo simples, claro e objetivo. Ou se você também estimula essa fantasia de querer realmente conhecer para provar para alguém que nada vai acontecer. Precisamos tomar esse cuidado, ok? Muito obrigada pela sugestão de tema. Se vocês pode deixar aqui nos comentários algum tema importante, será um vídeo curto, tá? Somente para esclarecer também algumas dúvidas, ok? Então, tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro.